Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando os irmãos. Amém? Espero poder ajudar os irmãos de uma certa forma. Hoje a garganta não está muito boa. De repente, aconteceu esse problema na minha garganta. Estava falando com minha esposa sobre isso. Parece que é algo para atrapalhar. Mas antes que ela piore mais, vamos entrar direto nas escrituras, só para a gente citar alguns parágrafos do profeta. A gente vai ler em João capítulo 1, versículo 29. Está escrito: no dia seguinte, João viu a Jesus vindo, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bondoso Deus, Pai Celestial, te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Peço a Deus que abençoe cada um de seus filhos, ó Deus. Pai Santo, conhece os teus, ó Pai. Tu sabe a maneira correta de alimentar os seus filhos, ó Deus. Pedimos no nome de Jesus Cristo. Abençoe esse culto hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Amado, eu creio que a igreja, a noiva ela já está no avião, no avião espiritual. Então ela está arrumando seus últimos detalhes para deixar esse mundo, amém? Para partir ao encontro do esposo. E esse avião é o grande Espírito Santo, o grande corpo de Cristo, no qual eu creio que a igreja está nesse corpo. E Satanás ele tem feito de tudo para que os filhos de Deus eles não entendam o plano de Deus. Ele vai fazer com que você pense que você não é eleito. Mas o Filho de Deus, Deus sempre arruma um meio de fazer com que seus filhos se alimentem da palavra. Amém? Deus sempre arruma um jeito. Por mais que Satanás ele tenta colocar obstáculos, pedras no caminho, Deus sempre faz com que o cristão chegue a seu objetivo, que é a total compreensão ou entendimento da palavra de Deus. Amém? Então creio que só falta alguns ajustes para a noiva. Ela já está nesse grande avião, que é o Espírito Santo de Deus, o corpo místico de Deus. A igreja, infelizmente, ela só vai até o aeroporto. Mas a noiva entra no avião. Creio que a noiva agora está ajustando o cinto. O que é o cinto? Os detalhes, para que esse avião possa alçar voo com ela. Amém? Então, justamente sobre as escrituras, que nós vamos comentar algumas coisas, justamente para que nós possamos entender um pouco mais sobre quem nós somos e a natureza que nós temos. O cristão, ele tem a natureza do Cordeiro. E se ele tem a natureza do Cordeiro, ele não precisa se esforçar para andar como. Ele não precisa se esforçar para entender o plano de Deus. Aqui onde João está dizendo, em João 1, 29, João está dizendo, no dia seguinte, a palavra está dizendo, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, como que João sabia que aquele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, queria tirar o pecado do mundo? Um homem normal não consegue entender essas coisas. Somente um homem com a mesma natureza do Cordeiro. Porque o mesmo Espírito que veio, que estava em João Batista, é o mesmo que veio fazendo um trabalho através de João Batista, é o mesmo que veio em Jesus. E esse mesmo Espírito estava falando, revelando a João quem era aquele que João iria batizar. A ponto que João disse, eu que careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim. João sabia que ministério era aquele.
João sabia quem é que estava diante dele. Ele só sabia dessas coisas por causa da natureza do cordeiro. O cordeiro, ele não consegue fazer nada. É Deus que faz, é o pastor, ele ouve a voz de seu pastor. Amém? Então, os filhos de Deus, esse tipo de ovelhas espirituais que nós estamos falando aqui, são filhos e filhas de Deus. Eles não conseguem caminhar com suas próprias pernas, eles esperam totalmente em Deus, eles não sabem o próximo passo, eles esperam Deus para poder caminhar através deles, dar o próximo passo através deles. É por isso que eu comecei falando para vocês que eu creio que a noiva já está no avião para alçar voo ao encontro do esposo. Porque o Espírito Santo está aqui, o grande Deus, o grande ensinador está aqui no nosso meio para poder tirar de nós tudo aquilo que nos foi dado através da palavra, uma purificação total para que nós possamos sair dessa atmosfera. William Branham tem dito que quando o último eleito entrar, o último membro do corpo entrar e ser treinado, se finalizará o arrebatamento. Não se dará o rápido, mas finalizará. Por quê? Porque o arrebatamento já está em processo. É por isso que eu estou falando para vocês do cinto. Às vezes o último eleito, o último membro do corpo, ele já entrou. Agora ele precisa ser treinado, como o irmão Oliveira tem nos ensinado. Ele precisa ser treinado. É aí onde entra o ajuste do cinto. Alguns detalhes para a partida daqui. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, antes de entrar nessa mensagem, o irmão Brian chega a entrar em algumas passagens das Escrituras. Ele entra em Lucas, ele diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Vocês observam que é o Espírito que leva. Então, vocês observam que também em Romanos 8:14 está escrito: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Somente os que são guiados pelo Espírito de Deus. Deus só guia aqueles que são seus. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, morto desde antes da fundação do mundo. Amém? Desde antes da fundação do mundo. E Deus tem um povo predestinado. Então Deus predestinou você desde antes da fundação do mundo para entender essas coisas, para revelar essas coisas a você. Mas se Deus predestinou você antes da fundação do mundo, então Deus tinha que matar esse cordeiro, tinha que ter esse sacrifício desde antes da fundação do mundo, para que Deus possa fazer um trabalho através de seus filhos hoje. Quando você saiu de Deus, você já saiu redimido. O cordeiro já foi morto desde antes da fundação do mundo, então você já saiu redimido. Então, quando você reconhece a palavra hoje, é porque houve um trabalho que foi feito por você desde antes da fundação do mundo. E é somente a ovelha, é somente o cordeiro que ouvirá a palavra de Deus, que entenderá a palavra de Deus e serão guiados pelo Espírito de Deus. Porque esses são filhos de Deus. Vocês observam que eu entrei em Romanos aqui falando para vocês, porque é justamente igual a Lucas. Em Lucas está escrito que Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto. Então, se você é mais um filho de Deus, mais um dos filhos de Deus, o Romanos 8:14 se cumpre em você agora, onde diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos e filhas de Deus. Amém?
Então, se você é um filho e filha de Deus, você esperará o tempo certo. Não é você que vai querer dar o próximo passo, é Deus que vai dar o próximo passo através de você. Observa que também em Provérbios 16:9 está escrito: o coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? É o Senhor que dirige os passos. Então vocês observam que é Deus que está na frente do trabalho. É Deus que permite com que os filhos de Deus saiam da frente para que Deus possa agir através deles. O irmão tem nos ensinado em suas mensagens sobre o que é o cordeiro, a maneira que o cordeiro tem que agir. Os filhos de Deus sempre saberão a maneira como o cordeiro age. Por que eles sabem essas coisas? Porque eles são cordeiros também. É o cordeiro dirigindo os cordeiros. Amém? O cordeiro ele não tem autonomia. Ele não tem uma mentalidade própria para tomar uma decisão. Ele espera justamente para seu pastor possa guiá-lo. Observe o que o irmão Brana diz na mensagem: a igreja e sua condição. Amém, amados? Estou entrando diretamente nas escrituras, até porque eu não sei se a garganta vai piorar ou se ela vai melhorar, né, no caminhar dessa pequena palestra. O irmão Brana diz, na mensagem à igreja e sua condição, no parágrafo 39, ele diz: porém, o cordeiro, ele não tem nenhuma grande opinião de si próprio. Um cordeiro é uma criatura que, quando ele está pedindo ou perdido, ele está desesperadamente perdido. Uma ovelha não pode encontrar o seu caminho de volta. Essa é a razão pela qual o bode guia para a morte. Esse é o motivo que o bode guia a ovelha para a morte. O que está simbolizando o bode aqui? Vocês observam que o bode ele é um tipo de pastor. É um tipo de um homem que está à frente de um trabalho. E se esse trabalho não for pautado pela palavra de Deus, não for de acordo com a palavra de Deus, esse homem levará a igreja à perdição, levará a igreja à morte. É por isso que a igreja não consegue caminhar com suas próprias pernas. Mas ela sabe aquele que está falando a palavra de Deus, porque ela é guiada pela palavra. Ela sabe aonde está a palavra. Então Satanás já tem se infiltrado na igreja para poder tirar os filhos da presença de Deus e levá-los ao matadouro. Mas Jesus disse: eu venho para que tenham vida e vida com abundância. Vida com abundância. Então, se ele veio para isso e você aceitou o cordeiro na qualidade de cordeiro, da maneira que Deus disse que seria, não resta outra coisa para você senão continuar na palavra correta. Vocês observam uma moça, uma mulher, uma dona de casa. Pode chegar, às vezes, o marido ele não tem condições de dar uma vida boa para aquela mulher, de dar uma vida digna, roupas caras, lugares bons para que ela possa passear, se distrair um pouco. A vida deles é só trabalho, né? Mas aí aparece uma pessoa com um status mais elevado, com uma condição financeira bem acima, né? Com condições para dar uma vida melhor a ela, né? Casa boa, carro, condições materiais melhor. Chega e tenta fazer um contato para tirar aquela mulher da presença de seu marido.
Mas ela olha para aquele homem e diz: não, por mais que eu não tenha nada, por mais que eu leve uma vida diante dos olhos dos homens, uma vida de miséria, eu me sinto segura do lado dele. Eu me sinto segura do lado do meu marido. Observa que ela não vai trocar aquele homem que ela sente segurança por dinheiro, por bens materiais. O William Branham diz que são 3 coisas que derrubam o homem: fama, dinheiro e mulher. Se a pessoa não cai pela fama, ela cai pelo dinheiro, ela cai pela mulher. Tem homens que quanto mais fama, quanto mais dinheiro, quanto mais igrejas eles têm, mais eles querem. Porque eles vivem pelo dinheiro, eles já caíram pelo dinheiro. Vocês observam que esses pastores bodes, quando falta o dinheiro, quando a igreja é pequena, ele pega e dá as costas para a igreja, chega a dizer: vou procurar um lugar que eu consigo trabalhar e ter um retorno melhor, porque o que eu estou ganhando na igreja não é o suficiente para mim. Eles pegam, dão as costas para a palavra de Deus, porque são bodes. Eles estão virados para o lado material, e aquele pequeno grupo não fornece para ele aquilo que ele precisa, que é o dinheiro. E quando você está na obra de Deus, visando o dinheiro, já não é amor pela palavra mais. Então tome muito cuidado com esses tipos de bode que entram na vida de vocês. Tome cuidado com esses tipos de pastores. Eles estão levando vocês para o matadouro, porque vocês não conseguem, a ovelha, ela não consegue caminhar com suas próprias pernas. Vocês observam que é por isso que é introduzido esses falsos pastores na igreja e guiam a igreja a pasto seco, onde ela pensa que está se alimentando da palavra, mas na verdade o que ela está comendo ali é capim seco. Palavra vencida, palavra de outra era. O Romano diz que as palavras da era de Lutero não serviam para a era de Wesley. O que o Wesley pregou nos tempos dele não serve mais para esse tempo. E nós estamos em outra era agora. Nós estamos em outro tempo agora. Somente aqueles que têm o Espírito de Deus, que são filhos de Deus, que aceitarão ser guiados pela palavra de Deus. Outras pessoas não aceitarão isso. Outras pessoas não foram predestinadas. O Cordeiro não morreu por elas. Não foi para elas aquela morte que a palavra de Deus diz que o Cordeiro foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Então não é para essas pessoas. É por isso que elas viram as costas para a palavra. Uma ovelha não pode encontrar o seu caminho de volta. Ela não pode encontrar. Então, quando você vê pessoas querendo procurar um caminho, querendo procurar uma igreja melhor, ela não é ovelha, porque ela está procurando. Ela vai ser enganada, ela está procurando. Mas a verdadeira ovelha, ela espera em Deus. Ela espera pela palavra de Deus. O William Branham ainda diz na mensagem: olhando para o invisível. Ele diz: mas o homem é formado como ovelha. É uma ovelha. E uma ovelha não pode encontrar o seu caminho de volta. Me disseram que quando ela se perde, ela fica totalmente perdida. E é assim que é com o homem, quando ele está perdido. Ele fica absolutamente desesperado. Ele precisa ter um pastor para guiá-lo. E quando o homem escolhe, enquanto os dias passam, descobrimos que o homem vai ficando cada vez pior, procurando ou preferindo
indo ainda pela visão, seguindo pela visão, dando preferência, dando preferência pela visão, do que dar preferência pela fé. Então, quando você dá preferência para a visão, o Lebrão está dizendo que quando o homem escolhe o caminho dele, ele começa a dar preferência para a visão. E quando você dá preferência para a sua visão, você já não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. A visão, ela pode enganar você, mas a fé é coisa divina. A fé está em você para guiar a tua alma. A fé está em você para guiá-lo. O homem espírito precisa guiar você através da fé. Mas quando você é guiado pela visão, a visão, ela pode deixar uma imagem irreal, que você pode achar que aquela visão que você está tendo é a visão de Deus, porque você vai ver igreja superlotada, aí você vai dizer, mas aonde eu congrego é tão pequenininho, e aqui é uma igreja tão cheia, Deus está abençoando. Deus não está abençoando. Você está olhando com os olhos naturais. Você precisa do colírio de Deus. É por isso que o anjo diz, aconselho-te que de mim compre colírio, para que enxergues a palavra de Deus. Você só pode enxergar a palavra de Deus através do colírio, que vem através do mensageiro de Deus. Você não entenderá isso de outra forma, somente através da palavra. Na mensagem Redenção em Plenitude e Regozijo, o irmão diz no parágrafo 66 dessa mensagem, ele diz: você já viu uma ovelha perdida? Ora, ela é uma criatura mais desesperada do mundo. Ela não consegue achar o caminho para lugar nenhum. Ela fica ali balindo até o lobo comê-la. Ou até o lobo comê-la, ou ela morre ali. Ela não consegue achar o caminho de volta. Irmãos, ela não consegue achar o caminho de volta. Ela precisa de um pastor para guiá-la. Agora, quando nós falamos de um pastor para guiá-la, o irmão Brano chega a usar o pastor, o irmão Brano está dizendo de pastor homem comum. Quando fala do pastor para guiar esta ovelha, ele está dizendo para você o grande pastor que é o Espírito Santo. Jesus, ele foi guiado pelo Espírito. Jesus era um pastor de ovelha e ele tinha o Espírito Santo sobre ele, o qual o guiava. Então, todo pastor hoje, da mesma forma que João Batista viu Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João Batista sabia? Porque João Batista, ele, além de ser um profeta, um pastor, ele tinha o guia, o Espírito Santo sobre ele. E através do Espírito Santo que estava ungindo a João Batista pôde entender quem era aquele cordeiro. Hoje, através do Espírito Santo, você vai entender quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro vai apontar você para Deus. Jesus apontou o homem para a palavra, deixou a palavra de Deus aqui. E quando você olha para essa palavra de Deus, para esse Filho de Deus, automaticamente o próprio Deus se revela através de você. Porque você não pode separar Deus e sua palavra. Deus e sua palavra, o William Branham disse, eles são a mesma pessoa. Você não pode separá-los. Amém? O William Branham tem dito para nós, na mensagem, a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. Está escrito: antes dele fazer aquilo, ele olhou ali para baixo, para aquelas pessoas apostando para ficarem com seu manto.
cumpriu o que o profeta disse. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tudo em amor. O cordeiro de Adão, o cordeiro provido de Deus, morto desde antes da fundação do mundo. Se ele foi morto desde antes da fundação do mundo, o William Branham está dizendo que era o mesmo cordeiro de Adão. O mesmo cordeiro que morreu por você é o mesmo cordeiro que morreu para salvar Adão. Adão foi ressuscitado naquela grande ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, como todos os do Antigo Testamento, porque aquele nosso Senhor Jesus Cristo era o cordeiro deles. Esse mesmo cordeiro do qual Adão foi ressuscitado naquele dia e subiu no arrebatamento, é o mesmo cordeiro que deixou a palavra para você hoje, para que você possa continuar nessa palavra e ser ressuscitado naquele dia. Porque se você foi predestinado desde antes da fundação do mundo, a morte do cordeiro foi para você. Então não tem como você não ressuscitar naquele dia. O irmão diz, ele morreu sem amigos, até mesmo abandonado por Deus. Ele mesmo, Deus, então, seu próprio Pai, o abandonou sangrando. Enquanto Jesus estava sangrando, Deus já tinha abandonado Jesus. Agora, você veja bem aonde vai, voltando no assunto de unicidade, aonde vai a mente unicista. Se o próprio Deus teve que abandoná-lo, não era Deus eterno que morreu. O que morreu ali foi o Filho de Deus, a imagem do Deus invisível. Ele foi abandonado por Deus, para que ele pudesse morrer. Esse sacrifício que Jesus cumpriu no Calvário era algo que já foi previsto desde antes da fundação do mundo. Já era um ato consumado na mente de Deus. Da mesma forma que quando Abraão sacrificou Isaac, ia sacrificar Isaac, melhor dizendo, que o Senhor disse, Abraão, pare, porque agora eu sei que tu me amas. Mas quando Deus disse para que Abraão parasse, é porque Deus já tinha visto Isaac morto, senão Deus deixaria para ver até onde ele iria. Deus sabia a capacidade de Abraão. Abraão sacrificando Isaac foi um tipo de Deus sacrificando Cristo. Então, se você analisar pelos olhos espirituais, por mais que Abraão não prosseguiu com aquele ato, Deus já tinha visto o fato consumado do outro lado e pediu para que ele parasse. Então, se você for espiritual, você vai entender que Isaac morreu por aquela família. Da mesma forma que Cristo morreu por mim e por você. E hoje nós temos direito, não que nós somos melhores que as pessoas, mas hoje você tem direito de entrar nesse grande corpo de Cristo, nessa palavra pura de Deus, porque houve um sacrifício que foi feito. Se esse sacrifício não fosse feito, Deus não poderia descer aqui para poder mudar a nossa mentalidade na palavra. Amados, tudo que Satanás deseja, é fazer com que você pense que você não tem a revelação. Muitas vezes nós paramos e pensamos, será que eu estou congregando no lugar errado? Será que eu estou ouvindo a palavra de Deus correta? Amados, se esse pensamento tem chegado diante de você, entregue essas coisas na mão de Deus. Começa a orar. Começa a expulsar esses pensamentos. Se Satanás tentar infiltrar essas coisas na sua cabeça, você vai perder a batalha. Observa onde você está vivendo hoje. Observa o aprendizado que você está tendo hoje. Ele jamais vai permitir que você ache, que você tenha certeza que você é um cristão. Satanás, tudo que ele precisa colocar na mentalidade do cristão é que ele não tem o batismo do Espírito Santo. Porque é somente com o batismo, com o selo
do Espírito Santo que você vai entrar nesse grande avião de Deus para alçar voo desse mundo. Então, o trabalho do inimigo hoje é fazer com que você pense que você não tem o batismo do Espírito Santo. E quando ele consegue fazer com que você pense assim, você deixa de andar com a palavra de Deus. Você deixa de continuar com Deus. Observe o que o William Branham tem nos dito na mensagem A Chave para a Porta. Então existe uma porta para ser aberta. A porta da revelação para ser aberta. E na mensagem A Chave para a Porta, o William Branham diz nessa mensagem, ele diz, ninguém pode entender a palavra fora do batismo do Espírito Santo. Amados, o profeta está dizendo que homem algum, ninguém pode entender a palavra de Deus fora do batismo do Espírito Santo. E Satanás ele vai fazer você pensar que você não alcançou o batismo do Espírito Santo. Porque se ele conseguir infiltrar isso na sua cabeça, ele te venceu. É por isso que quando a dúvida vier, você tem que expulsá-la. Observe o conhecimento que você tinha da palavra há um mês atrás, há um ano atrás, há 2 anos atrás. E o entendimento que você tem da palavra hoje. Até algum tempo atrás você tinha uma visão unicista. Hoje você já tem uma visão esclarecida pela palavra de Deus. Preste bem atenção nisso. Se você não tivesse o Espírito Santo em você hoje, você jamais chegaria onde você tem chegado. Então, quando esses pensamentos chegarem em você, você tem que expulsá-lo. Você tem que expulsar isso de você. O William Branham tem dito para nós um dos mistérios que o 7º anjo tinha que esclarecer, tinha que revelar, era o mistério do Espírito Santo sem sensação. Então, se é o Espírito Santo, o mistério do batismo do Espírito Santo sem sensação. Aquela sensação de falar em língua, de expulsar demônio. As pessoas pensam que para ter o Espírito Santo é dessa forma. Como que é que o cristão tem? Quando é que ele tem o Espírito Santo? É quando ele crê em toda a palavra de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus. E Satanás vai tentar trabalhar em cima das sensações. Olha, você não sente a sensação. Você não sente a sensação da palavra. Então você não tem. Aí você começa a dar razão para Satanás. Amados, quando esses pensamentos chegarem diante de vocês, expulse. Expulse esse pensamento porque não vem de Deus. É isso que o Lembrando está nos dizendo nessa mensagem. Ninguém pode entender a palavra fora do batismo do Espírito Santo. Se você está entendendo a palavra de Deus, se você sabe que Jesus não é seu próprio Pai, se você tem uma vida hoje melhor do que a vida que você tinha antes espiritualmente, você tem o Espírito Santo. Você precisa alimentá-lo mais. Você precisa alimentar mais o Espírito. Da mesma forma que Rebeca, quando... me fugiu o nome agora. Quando o profeta chegou com os camelos diante de Rebeca, que Rebeca começou a dar água para o camelo, começou a alimentar, dar água para o camelo. O que significa água hoje? É a palavra. A água é a lavagem da água pela palavra de Deus. E quando Rebeca começou a cuidar daqueles camelos, aquele camelo que ela cuidou foi o que levou ela na presença de Isaac. O William diz que aquele camelo era um tipo do Espírito Santo. Então, quando você começa a alimentar a palavra, como que você alimenta a palavra? É deixar a palavra entrar em você. Quando você abre, sai da frente para que a palavra possa se manifestar através de você. O alimento começa a fazer com que você saiba o tipo de semente que você é. Vai fazer com que Satanás perca essa batalha. É aquilo que o irmão Branham está dizendo. E quando alguém diz que ele tem o batismo do Espírito Santo e discute, estando a palavra correta, existe alguma coisa errada. Então você está congregando e a palavra está sendo pregada e você começa a discutir o assunto.
O William Branham diz que tem alguma coisa errada ali. Porque se você tem o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo não choca com o Espírito Santo. O Espírito Santo, cada cristão, ele vai testificar cada palavra de Deus com um amém. Ele não vai fugir daquilo. Satanás não vai poder tirar o seu foco. Ele não vai poder tirar você da palavra de Deus. Porque agora você está entendendo o que é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é o Espírito Santo mesmo batizando você. João Batista batizou Jesus. E Deus estava em seu Filho, tendo um ato espiritual. Quando um pastor batiza o homem nas águas, aquele pastor está batizando o homem ali no nome do Senhor Jesus Cristo, num batismo natural, e o Senhor vem e batiza você com o Espírito Santo, num ato futuro, depois que você começa a ouvir a palavra, se alimentar da palavra, se fortalecer da palavra, o próprio Deus vem e enche você com o Espírito Santo. E o próprio Deus, da mesma forma que nós lemos, onde está escrito, e Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, quando o Espírito Santo entra em você, ele vai levar você para o deserto dessa vida. Você vai estar distante de todas as coisas que o mundo oferece para você. Você agora está num deserto espiritual. Ali não tem parquinhos de diversão, não tem lojas de conveniência para você estar interagindo com essas coisas do mundo. Entende, amados? Você agora está no deserto, agora está você e Deus. Agora Deus está mostrando para você a natureza que está em você. E qual que é a natureza do cristão? A natureza do cristão é a mesma natureza de Cristo. É por isso que somos chamados de cristãos. Porque somos Cristos, ungidos. Ungidos com o quê? Com o Espírito Santo de Deus. O William Branham ainda diz na mensagem a obra-prima de Deus identificada. Ele diz: como que um homem pode ter o batismo do Espírito Santo e o Espírito Santo escreveu a palavra? E o homem tem o batismo do Espírito Santo e nega a palavra. Então esse homem não tem. Então quando você vê pessoas saindo da presença de Deus para procurar algo mais, é porque se o Espírito Santo está naquele local, o Espírito Santo está fazendo mal para aquela pessoa. Já pensou o Espírito Santo fazer mal para uma pessoa? Do Espírito Santo só sai o bem, só sai o amor, e aquela pessoa está se sentindo mal na presença do Espírito Santo, é porque o mal está nela. O amor não pode penetrar nela. Não é que existe ódio em Deus. Em Deus só tem amor. É que aquela pessoa tem tanto ódio nela que impede que Deus possa amá-la. Ela só pode se alimentar de algo da sua natureza. Aí ela vai procurar um outro tabernáculo para congregar. E quando ela chega naquele tabernáculo que está pregando uma mensagem quase igual, e o Espírito Santo de Deus já não está presente ali, porque Deus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então aquela pessoa começa a se sentir bem ali. Aí ela fala assim, nossa, agora eu estou sentindo a presença de Deus. Como você está sentindo a presença de Deus se Deus não está ali? Se você chocou com o Espírito Santo, você bateu de frente com o Espírito Santo e saiu, foi procurar um outro pastor, uma outra igreja, a ovelha ela aceita ser guiada pelo seu pastor. Isto é, se a ovelha conhece, Jesus diz, minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem. Então, se um pastor revelado com a palavra de Deus, se ele está repetindo a palavra de Deus para as ovelhas, para a igreja, é a voz de Jesus que está saindo da boca dele. E se aquelas ovelhas, se aqueles irmãos, se aquela igreja, aquele povo foi predestinado lá atrás, desde antes da fundação do mundo, eles vão se regozijar com a palavra de Deus. Eles vão saber que aquelas palavras eram as mesmas palavras que foi pregado no início, no princípio. Elas estão identificadas. O William Branham pregou a mensagem identificados com Cristo. Amém? Então o William Branham está dizendo, se o Espírito Santo pregou, escreveu a Bíblia, escreveu a palavra, e você não se sente bem com isso,
William Branham disse, existe alguma coisa errada com você, não com a palavra, mas com você. Na mensagem Discernir o Corpo do Senhor, ele disse, a menos que o homem seja nascido de novo, ele não pode ver o reino de Deus, ou entender. Amados, apenas entenda isso. Se Satanás tentar infiltrar na sua cabeça, dizendo que você não tem o Espírito Santo de Deus, dizendo que você não nasceu de novo, e se você tem um entendimento da palavra de Deus, Satanás está contando uma mentira para você, porque ele é o pai da mentira. E se você vem crescendo na palavra de Deus, se você está na palavra errada, por que Satanás tem que vir em você para avisar que está errada? Jamais ele vai falar alguma coisa. Jamais ele vai falar. Por quê? Porque você é parte dele. Você está fazendo a vontade dele, então ele vai ficar quietinho. Ele vai ficar quietinho justamente para que você não ache a saída. E qual que é a saída? A saída é Jesus. A saída é a palavra. Só para encerrar, amados, William Branham ele tem nos dito também na mensagem, deixa eu ver aqui, guiados pelo Espírito, ele diz, e agora, uma das coisas mais maravilhosas de Deus e dos cristãos, a conexão da comunhão entre Deus e os cristãos, é que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas a maior coisa que eu tenho encontrado na vida cristã é deixar o Espírito Santo guiar você e dirigir você. O William Branham está dizendo que essa é a maior coisa que ele já viu na vida cristã. A maior coisa na vida cristã não significa você vender todos os seus bens, doar